Oi, gente, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Hoje eu vim falar de um livro que eu estou completamente apaixonada. Eu não botei ele como favorito lá no Scooby, mas toda hora eu paro e penso, acho que eu vou botar. Ele mexeu muito comigo, eu gostei muito, eu só não li ele mais rápido porque eu não tive tempo na minha vida. Mas eu já mostrei ele aqui nos shorts do canal. E é Hailey e Grace, da tag da Inéditos. É o 8º livro da tag Inéditos desse ano. E ele é muito maravilhoso. Eu deixei até na capinha aqui porque eu achei linda demais. E este é o livro. Eu amei muito esse livro em tantos níveis que, assim, ó... É até difícil falar, assim, sobre ele. Eu terminei de ler ele ontem, que eu estou gravando esse vídeo no sábado. Eu terminei de ler ele ontem, sexta-feira. E eu demorei ele um pouquinho pra ler porque eu não tava tendo tempo. Voltou minhas aulas da faculdade, eu tô uma loucura, não tenho horário pra mais nada. Então, eu não consegui sentar por muito tempo com ele na mão, assim, pra ler todo de uma vez só. Senão eu teria feito, porque ele realmente é muito envolvente. Eu amei. Enfim, Hailey e Grace são duas mulheres completamente diferentes, mas elas têm alguns dilemas semelhantes, digamos assim. A Hailey, ela é casada com um cara que ele é muito abusivo e... ela ainda não sabe, mas ele tem muitos segredos também. Ela tem uma filha chamada Matt e ela cria o sobrinho dela, o Spike. Ele é uma criança especial, assim, ele não diz exatamente qual é a questão dele no livro, mas descreve ele como um menino muito sensível, não consegue mentir nunca, então ele tem algumas peculiaridades e fala também sobre alguns problemas da gestação dele, mas não deixa nada muito claro do que realmente aconteceu. Então eu não vou defini-lo de um jeito, porque realmente não tem definição pra ele no livro. Mas enfim, a Matt é uma adolescente de 14 anos e o Spike tem 8 anos, se eu não me engano. E a mãe do Spike falou que agora tá pronta pra aceitar ele de volta, que é, no caso, a irmã da Hailey. Hailey tem que levar ele de volta pra ela, sendo que ela criou ele desde bebê. Mas ela tá sofrendo muito, muito, muito com isso. Mas ela realmente não tem o que fazer, ela tem que devolver o filho da irmã dela, né? Mesmo sendo mais filho dela do que da irmã. E aí, ela pensa que essa é a oportunidade pra ela sair da casa do Frank, que é o marido dela, e fugir com a Matt depois que entregar o Spiker, porque daí ela vai conseguir manter só as duas de uma maneira mais fácil, né? Porque manter os três em uma vida longe seria muito mais difícil, porque o Frank não ia permitir que isso acontecesse. Então ela bola um plano pra fugir depois que entregar o Spiker pra irmã dela. Junto a isso, tem a história da Grace, que é uma funcionária do Frank, marido da Hailey. Só que elas não se conhecem muito bem, assim, já se viram em alguns momentos, mas não são amigas, não tem nada em comum, então elas não têm por que ficar perto uma da outra. Aí, a Grace, ela é casada com um fuzileiro que tá no Afeganistão, só que ele tem um problema com jogos. Ele aposta e perde todo o dinheiro deles. E ela falou já pra ele que se ele fizesse isso mais uma vez, ela ia embora e não tinha mais perdão. E acontece que ele aposta e perde todo o dinheiro deles de novo. E ela fica sem nada. E eles têm um filho recém-nascido, o Miles. Então, tem 8 meses, na verdade. Eu acho alguma coisa a respeito. Alguma coisa assim. Não tenho certeza, gente. Mas ele é um bebezinho de colo ainda. E ela decide que vai embora também, porque ela olha assim pra casa dela e vê que ela não tem nada, que não fluiu nada, e ela não quer mais ficar ali. O Jamie não tá fazendo por merecer, não tá honrando o acordo deles como casal, então ela resolve ir embora depois que o Frank dá uma rasteira nela no trabalho. Ela consegue um contrato incrível, que ela teria 10%, mas ele ignora essa cláusula do 10% e fala que ela não vai ter direito a nada. E ela é o estopim pra ela querer pegar as coisas dela e ir embora com mais. Aí, as duas resolvem fazer isso no mesmo dia. Óbvio, né? Pro livro ter graça, seria assim. E a Grace vai até o escritório do Frank pra pegar o contrato de volta, pensando, se eu não vou ter os 10%, tu também não vai ter esse contrato. Se tu quer ter esse contrato, batalha pra conseguir, porque com o meu trabalho tu não vai ter. Então ela foi até o escritório do Frank pra roubar o contrato que ela tinha feito e não ia ter direito sobre nada daquilo. E a Hailey foi até o escritório na mesma noite pra tentar achar algum dinheiro do Frank que ela pudesse ajudar ela e a Matt a fugir, né, dele depois. Que como era o dinheiro da empresa, teoricamente era dinheiro dela também, que ele não ia dar falta, né? Ela sabia que ele guardava uma quantia de dinheiro, mas não sabia quanto nem onde.
Quando elas se encontram lá, fica muito engraçado, porque nenhuma sabe o que ela tá fazendo ali. E ambas acham que é alguma coisa muito errada, né? Então elas ficam meio desconfiadas, assim, tipo, o que tá acontecendo? Aí a Ridley pergunta se a Grace sabe onde o Frank guarda o dinheiro. E a Grace ajuda ela a encontrar esse dinheiro, mas começam a negociar pra cada uma ficar com um pouco e tudo mais. O que elas não sabem é que tem muito, 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 muito dinheiro guardado. Onde a Grace sabia. A Grace sabia onde estava o cofre e sabia a combinação também. Então, elas acham o dinheiro e elas ficam abismadas com a quantidade de dinheiro que tem lá. Então, tem muita grana mesmo. E elas... Enfim, elas pegam o dinheiro, dão um rolê ali, que eu não vou contar pra ter graça. E elas acabam numa situação onde elas precisam fugir juntas. Porque acontecem umas coisas durante o roubo, né, que elas acabam realizando, e elas não conseguem mais se separar depois daquilo ali, porque uma coisa vai levando a outra, e elas não conseguem cada uma seguir o seu destino, o seu caminho, como era planejado desde o princípio. Só que, junto de tudo isso, o Frank era um baita de um picareta, então o FBI tava na cola dele. Só que... Como por causa disso, acabou que o FBI viu o que elas fizeram e agora o FBI tá atrás delas também. Porque elas cometeram alguns deslizes, fizeram algumas coisas erradas e elas começam a fugir pelo país, fugir do FBI, fugir do Frank, fugir de tudo e começa a contar a história dessas duas mães com as 3 crianças em uma fuga pelo país. E eu achei muito, muito, muito divertido. Conta algumas coisas muito interessantes. Cada personagem tem a sua peculiaridade. A Ridley, ela foi criada para ser uma mulher padrão, uma mulher exemplo, uma esposa exemplo. E a Grace já passou por muitas coisas na vida. Ela perdeu os pais e a avó muito nova. Então ela cresceu em abrigos e morou na rua. Passou por muitas dificuldades que a Ridley nem sonha. E... não tem aquele padrão de beleza que a Ridley tem. Então, a Grace é muito mais reativa, muito mais racional e é muito mais safa, digamos assim. Ela consegue perceber o perigo e arrumar as coisas antes que a Ridley possa sonhar. A Ridley já é muito mais emocional, ela age muito à flor da pele e por isso ela comete muitos erros que a Grace tem que ir tapando os buracos ao longo do livro. Mas ela tem um tato muito melhor com o filho da Grace, por exemplo, que a Grace não leva jeito nenhum pra ser mãe até aquela parte do livro. Ela tá muito perdida porque ela cria o filho sozinha e tinha que trabalhar e etc. Então a Ridley acaba ajudando a Grace nisso e a Grace já se identifica muito mais com a filha adolescente da Ridley. Então elas começam a formar uma família peculiar, diferente e criando um laço muito bonito, assim, não entre todos, mas de início, digamos que a Ridley se apega ao filho da Grace e a Grace se apega à filha da Ridley. E o Skyper tá ali no meio, que todo mundo ama ele porque ele é o melhor personagem desse livro. E aí vai se desenrolando com elas fugindo pelo país, o FBI na cola delas e elas tentando achar uma saída para como elas vão conseguir encontrar a liberdade delas finalmente, porque elas viviam até então em situações que nenhuma das duas estava satisfeitas. Eu não vou contar mais nada, porque o livro é muito bom, vocês precisam ler. Eu fiquei muito feliz com esse livro aqui da Tag Inéditos. Foi o primeiro desse ano que eu pensei assim, meu Deus, eu quero ler ele agora. Porque ele chegou e eu comecei a ler ele quase que imediatamente. Porque ele é muito, muito, muito bom. Ele é muito lindo também, a textura dele. Ele desperta uma curiosidade na gente. E é bem diferente, eu nunca tinha lido o livro assim. A autora até fala que ele é inspirado na história de Thelma e Louise. Então, quem gosta vai gostar desse livro aqui também. E realmente é muito bom. Esse livro aqui, ele não é daqueles livros que tem o final 100% feliz. Acontecem algumas coisas tristes durante o livro, mas que é meio que realidade. Mas também não é tão realidade assim, porque as coisas não... Na verdade, na real, assim, na nossa vida, as coisas são muito mais brutais do que acontece no livro, né? Então ele não é, assim, nem tão fantasioso, nem tão verídico com a realidade. Mas é aquele tipo de livro perfeito pra sair de uma ressaca literária, porque ele te envolve, tu não consegue parar de ler. Eu só tive que parar de ler ele mesmo quando acontecia alguma coisa. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que largar esse livro, eu tenho que resolver essas coisas. Então, só por isso que eu não li ele mais rápido. Mas super indico, eu acho que vai virar um hype bom esse livro aqui. Se não virar um hype, as pessoas não sabem o que estão perdendo com essa leitura. Então, eu já indico pra vocês ficarem por dentro, que com certeza, eu tenho quase certeza que esse livro aqui vai ficar mais famosinho, mais falado
daqui um tempinho. Enfim, pessoal, era isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo o que você achou, se você já leu, se você quer ler. E era isso, um beijo e até a próxima.